Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor agora? Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. E o tema é Confins da Terra, reviver a missão da igreja. Então você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar no telão Atos 20, do versículo 7 até o versículo 12. Amém? Podemos? Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar e, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-lhe, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Quero convidar a igreja agora a pensar neste evento, a tentar visualizar o que aconteceu naquele dia em que Paulo estava pregando. Imagine a cena comigo. Era uma noite comum em Troade, uma sala simples, iluminada apenas pelas lamparinas. Estava cheia de homens, mulheres, jovens e crianças. O apóstolo Paulo, sabendo que partiria no dia seguinte, falava com intensidade sobre o reino de Deus. Era como se cada palavra fosse uma despedida, uma semente plantada no coração da igreja. O ambiente era espiritual, mas também humano. O calor da noite, o cansaço da semana e o discurso prolongado fizeram um jovem chamado Eutico se sentar na janela para pegar um pouco de ar. Mas aos poucos seus olhos pesaram e ele adormeceu. Num instante, caiu do terceiro andar. O culto parou. O que era um momento de comunhão se transformou em tragédia. Todos correram. O jovem está morto. Mas Paulo se lança sobre ele, o abraça e diz: não se perturbem, ele está vivo. Eutico ressuscita, a igreja é consolada. Essa história, irmãos, é mais do que um acidente em meio a um culto. Ela é um espelho da igreja. Naquele tempo, a igreja sofria perseguição de fora. Hoje, no Brasil, não sofremos perseguição externa, mas enfrentamos algo talvez mais perigoso:
a perseguição interna, escândalos, divisões, líderes caindo, membros adormecidos espiritualmente, assim como Eutico caiu dentro da própria reunião, muitos hoje estão caindo dentro da própria igreja. Mas a boa notícia é que, assim como Deus ressuscitou Eutico, Ele ainda pode restaurar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Então, a igreja primitiva, irmãos, ela nasceu em meio à perseguição. Nós temos visto isso durante esse mês, né? Inclusive em Atos capítulo 11, versículo 12, aliás, Atos 11, versículo 19, diz assim, ó: e os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se levantaram, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que senão fosse judeu. Então diz a palavra de Deus que depois da morte de Estevão, pessoas se dispersaram, saíram de Jerusalém, e eles foram primeiramente pregando aos judeus, mas depois começaram a pregar aos estrangeiros também. E isso nos mostra que com essa dispersão daqueles que estavam sofrendo por conta da perseguição naquela época, eles foram e cumpriram o mandamento de levar o evangelho por toda a criatura, conforme nós vimos aqui no título, confins da terra. Então, eles levaram o evangelho a toda a criatura. Por onde eles passavam, eles pregaram acerca de Jesus, acerca da ressurreição. E nós vemos que não foi a perseguição que parou a igreja, pelo contrário, parece que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja pregava, mais a igreja anunciava o evangelho. Parece que a perseguição externa serviu como um combustível para que mais e mais pessoas se convertessem ao evangelho, entregassem a vida para Jesus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que fugiu do controle da igreja de Jerusalém, ao ponto da igreja de Jerusalém não ter planejado a inauguração de uma nova igreja em Antioquia da Síria. Essa igreja foi inaugurada por aqueles que foram dispersos pregando o evangelho. E para nossa surpresa, essa igreja, ela foi inaugurada e ficou conhecido como uma igreja que enviava missionários. O apóstolo Paulo mesmo, ele foi enviado da igreja de Antioquia, na primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem missionária. Então, partindo da igreja de Antioquia, se nós lermos Atos capítulo 13, nós vamos ver que existiam muitas pessoas ali que foram usadas na pregação do evangelho, foram enviadas, Paulo, Barnabé, Silas, entre outros, que foram enviados da igreja de Antioquia. Então, a igreja primitiva, ela nasceu em meio à perseguição externa. Judeus perseguiam em todos os lugares, não apenas em Jerusalém. Roma, houve perseguição de Roma. O apóstolo Paulo foi preso em Roma, preso em Jerusalém, enviado para Roma. As autoridades daquela época, então, a perseguição externa era muito grande. A perseguição das autoridades, a perseguição de Roma, porque se tratava do Império Romano naquela época. A perseguição dos próprios judeus, que não aceitavam
que Jesus seria o Messias enviado. Então, nós vemos de forma clara que pessoas eram presas, outros eram mortos, Estevão foi apedrejado, Tiago foi degolado, e a perseguição, ela continua, mas ao invés da perseguição parar a igreja, quanto mais era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais vinha perseguição, mais pessoas se convertiam ao evangelho. Então, nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra para você. Não se preocupe com perseguição externa. A igreja, ao longo dos anos, nunca foi parada por perseguições externas, por perseguições de autoridades. Não precisamos, como igreja, nos preocupar com essa parte. O que precisamos é ser igreja. Seja a igreja que ora, seja a igreja que lê a palavra, seja a igreja que participe do discipulado, como foi mostrado aqui, pessoas que receberam a palavra de Deus. Mas não se preocupe, igreja, com perseguição externa. Por quê? Porque isso não parou a igreja ao longo dos anos, e não parará a igreja, porque o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Então precisamos nos agarrar a esta palavra. Então eles permaneceram firmes. E aí eu coloquei ali: no Brasil temos liberdade de culto. Ninguém nos impede de pregar ou reunir. Ninguém, irmãos. Eu ouço sobre perseguição, eu falo: aonde? Aonde tem perseguição? Temos liberdade de culto, temos liberdade de nos reunir. Porém, há uma perseguição diferente no seio da igreja. A perseguição interna, causada por escândalos. Isso é um problema para a igreja. Causada por divisões, causada por abusos de poder, líderes que estão sedentos por poder, por honra, por autoridade e por dinheiro. E esfriamento espiritual. Isso precisamos nos preocupar. Essa é a causa. E às vezes a igreja está sendo atingida. Por isso que nós falamos: escândalos, divisões, abusos de poder, esfriamento espiritual, e quer colocar a culpa em perseguição externa que não está acontecendo. O texto de Atos 20, versículo 7 em diante, nos mostra uma comunidade reunida, mas vulnerável. Eutico cai e morre. Isso pode ilustrar, nessa noite, podemos pegar essa passagem, este episódio, para ilustrar a fragilidade da igreja quando perde a vigilância. O que tem acontecido nos dias de hoje? O que tem acontecido nos dias de hoje, que podemos ilustrar com essa passagem de Eutico que cai da janela, é a igreja reunida, porém vulnerável. Nós vemos que o culto estava acontecendo, a palavra estava sendo pregada, mas o que acontece? Um jovem decide sentar na janela. E o que nós podemos pegar a janela como simbolismo,
simbolismo de distração. O inimigo, irmãos, tem usado como estratégia nos últimos dias a distração do povo de Deus. Muitos estão na janela da distração. Muitos estão se distraindo, perdendo o foco daquilo que verdadeiramente importa, que é a palavra de Deus. Você vê que Eutico senta na janela, a janela provoca a queda provoca a morte. E aí nós podemos simbolizar morte espiritual. Quantas pessoas hoje estão perdendo foco do verdadeiro evangelho? Quantas pessoas hoje estão se distraindo? Quantas pessoas hoje estão sonolenta, porque ele senta na janela e ele sente sono. Pessoas estão, através da distração, sonolentas, adormecidas espiritualmente, e o adormecimento espiritual provoca queda, e a queda provoca morte espiritual. A igreja se reunia com boa intenção, ceia, palavra, comunhão. No meio da reunião, o jovem cai da janela e morre. Isso mostra que, mesmo na igreja, há fragilidades internas. Assim também hoje, muitos escândalos surgem. Pessoas, irmãos, hoje não querem entrar em uma igreja, não por conta de perseguição, por conta de escândalos. Muitos escândalos surgem de dentro, líderes caem, irmãos que se desviam, divisões internas. É triste, irmãos, você ouvir uma pessoa dizendo: eu não vou para a igreja não. São muitos problemas que estão acontecendo no meio da igreja. É claro que as pessoas generalizam, porque eu acredito em um povo, em uma igreja que ainda ora, uma igreja que ainda abraça. Eu acredito que eu estou diante de uma igreja que abraça as pessoas, que cuida das pessoas, que ora pelas pessoas, que estão compromissadas com a palavra de Deus, com a pregação do evangelho. Eu creio que eu estou diante dessa igreja. Então a maior ameaça da igreja no Brasil não é de fora, mas de dentro. Maior problema. Tópico 2, a igreja que precisa recuperar a vigilância espiritual. Eutico adormeceu em meio à palavra. Não foi a perseguição de fora que o derrubou, mas o sono de dentro. A igreja brasileira muitas vezes está sonolenta espiritualmente, indiferente, relaxada, mais preocupada com status, poder, visibilidade, do que com a santidade e a missão. Essa é a janela, essas são as janelas que têm se abrido. Janela do status, do poder, da visibilidade e da distração também. Os escândalos que vemos são fruto desse sono espiritual. Quando a igreja não vigia, ela mesmo se enfraquece. Tópico 3. A igreja que experimenta restauração pelo poder de Deus.
Paulo abraça Eutico e Deus o restaura a vida. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse momento. Como eu falei, janela simboliza distração, sono espiritual, queda e por vezes até morte. E quantos irmãos que nós conhecemos hoje não passaram por esses estágios de janela, sono, adormecimento, queda e morte? E o que nós temos feito? Eu ouvi uma frase uma vez que me chamou a atenção. Nós somos o único exército que abandona os seus feridos. E isso me fez pensar, irmãos. Quantas pessoas feridas que caíram da janela? Quantas pessoas que se distraíram por algum motivo, se escandalizaram, adormeceram, e o que nós temos feito com isso? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo pregando, aquele jovem cai da janela, e ao invés do apóstolo Paulo criticar a distração daquele jovem, ele para tudo por uma alma. Eu já ouvi relatos de pessoas que morreram dentro da igreja e o culto continuou como se nada tivesse acontecido. Mas aqui o culto parou por uma alma. E ele foi lá, aquele jovem caído, ele o abraçou. E é isso que Deus nos chama a atenção nessa noite. Ao invés de criticar os que estão dispersos, caídos, do lado de fora, precisamos ir lá e abraçar. Porque é através do abraço, é através de compreender que a Bíblia diz que vós que estáis de pé, cuide-se para que não caia, que aquele que está caído pode ser que eu poderia estar no lugar dele, ou que talvez eu já estive naquela condição e alguém foi lá e me abraçou. Porque uma preocupação, um abraço, não vai ser o teu abraço que vai fazer nada, irmão. Mas através do teu abraço, o Espírito Santo age sobre aquela vida. O apóstolo Paulo aqui, ele parou o culto, foi lá, desceu, abraçou e detectou que o Espírito ainda está nele. Não, olha, fiquem calmos, porque o Espírito ainda está nele. E toda a igreja foi consolada. Deus ainda pode ressuscitar pessoas, uma igreja que caiu em escândalos. Quando a igreja abraça os caídos, o poder de Deus traz vida novamente. A queda traz vergonha, mas o abraço de Cristo traz consolação. Quantas pessoas que descarrilhou, irmãos. E eu posso dizer quantas igrejas que aparentemente estão de pé, mas já perderam a rota, saíram da linha, descarrilharam também no seu propósito. Então, o milagre não apenas devolveu a vida ao jovem, mas consolou toda uma igreja. Isso está no versículo 12. Mesmo diante de escândalos e crises internas, a igreja ainda pode ser restaurada pelo poder de Deus. Mas essa restauração exige abraço, que é cuidado, oração e retorno à missão.
ontem eu fiquei impactado, irmãos. Posso falar isso? A minha esposa chegou em casa dizendo: olha, lá na igreja tem uma equipe que cuida, né, acompanha a criança durante 3 anos. Qual o nome dessa equipe, né? Eu falei: meu Deus, que maravilha! Uma criança que está para nascer, uma mãe que nem é da nossa igreja, e a equipe vai lá, faz um chá de bebê. Isso é abraço, irmão. Faz um chá de bebê, acompanha a mãe e a criança durante 3 anos. Mas o que é isso? É alguma equipe do governo que faz? Não, é uma equipe da igreja que faz isso. De verdade, eu fiquei impactado. Falei: meu Deus, existe essa equipe? Existe, na nossa igreja. Meu Deus. E aí uma outra pessoa que não é da nossa igreja também viveu esse processo. Teve o chá de bebê, chá de fralda, acompanhou durante 3 anos. É essa igreja que eu acredito, irmãos. A igreja que abraça, que cuida, que se preocupa. Teve um dia que a minha filha veio para o ensaio e ela falou assim: pai, ela ficou um tempão aqui no ensaio. Aí falou o nome da irmã, pagou um lanche para mim lá. É, filha, por quê? Porque ela falou: há muito tempo que você vai ficar aqui ensaiando e sem comer. Eu falei: meu Deus, que preocupação, que amor, que zelo. Essa igreja que eu acredito, irmãos. Que zelo. Não, você vai ficar um tempão aqui ensaiando, eu vou pagar um lanche para você. Meu Deus. A gente precisa citar exemplo da nossa igreja, irmãos. Do que acontece. E às vezes ninguém vê. Mas o nosso Deus vê, Ele está vendo o teu trabalho, meu irmão, minha irmã. Deus está vendo a comida que é preparada com todo carinho e é levada para quem não tem, naquela noite não ia ter um jantar, mas a igreja prepara e leva. Amém, queridos? Já partindo para a conclusão, a igreja primitiva enfrentava perseguição de fora. A igreja brasileira enfrenta crises de dentro. O que aprendemos em Atos 20, do versículo 7 ao versículo 12? Podemos estar reunidos, mas vulneráveis. Precisamos vigiar para não dormir espiritualmente. Precisamos permitir que Deus restaure a igreja, mesmo após quedas e escândalos. Nosso Deus é o Deus que traz vida aonde não existe mais vida. O nosso Deus é o Deus que traz esperança aonde já cessou a esperança. Quem sabe você entrou aqui hoje e diante dessa palavra você pensou: eu sou esse que estou na janela, desanimado, cabisbaixo, enfrentando problemas. Mas o nosso Deus é o Deus que te entende, irmãos. Aquela igreja era uma igreja que estava ali. A pregação foi até meia-noite. Imagina, pregar até meia-noite aqui. A pregação foi até meia-noite. E aí depois que o jovem é ressuscitado, pensando que o culto acabou, não, eles voltaram e Paulo pregou até a alvorada ainda. Aquele gostava de pregar. Pregou até o amanhecer. Porque Deus trouxe um combustível a mais naquele evento que aconteceu, né?
Então, eu deixo essa palavra com a igreja. O que derruba a igreja não é a perseguição externa, mas a falta de vigilância interna. Que possamos vigiar, irmãos, e que possamos abraçar aqueles que precisam. Que possamos ser aquele também que reconhece que eu andei distraído, eu andei sonolento, mas eu quero que Deus me desperta para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra com a igreja, que Deus possa abençoar mais e mais a vida dos nossos irmãos. Amém?